E em cima dos bastidores do Flamengo, a gente passou ontem essa informação aqui, a reportagem do Diogo Dantas através do O Globo, as declarações do presidente Rodolfo Landim sobre a renovação de Gabigol irritaram Marcos Braz. O vice de futebol, que deixou costurado o acordo para a renovação do atacante em outubro do ano passado, não gostou de ter sido desautorizado. As recentes declarações aumentaram a tensão. Braz liderava os contatos com Gabigol e seus representantes. E a negociação acontece desde então a poucas mãos, justamente para não haver discussão pública. E sobre o caso Gabigol, tá, galera? A gente também tem novas informações aqui. Depois de ingressar com um pedido de efeito suspensivo, a defesa de Gabigol prepara o recurso principal a ser endereçado à Corte Arbitral do Esporte na Suíça. A intenção dos advogados foi entrar com a tentativa de anulação o mais rápido possível, pois a estimativa inicial para uma resposta de 2 semanas deve demorar um pouco mais. A gente até passou esse prazo, né, de 10 a 15 dias, deve demorar um pouquinho mais aí o caso envolvendo o Gabigol. Com isso, o jogador do Flamengo segue impedido de trabalhar e perderá mais jogos do que o previsto. Nos próximos dias, a defesa de Gabi vai finalizar o recurso propriamente dito, que aí sim tem um prazo maior ainda para a resposta e julgamento. Nesta etapa de efeito suspensivo, o jogador e o Tribunal de Justiça Antidopagem do Brasil escolhem cada um árbitro para o julgamento. O Flamengo mantém o apoio e ainda acredita na reversão da pena de 2 anos aplicada pelo Tribunal de Justiça Antidopagem, mas não tem mais interferência direta no caso. A defesa cabe ao atleta. E aí, no meio disso tudo, essa briga, né, Mauro, entre Braz e Landim, que está sendo noticiada, né, a informação do Diogo Dantas através do o Globo, que o Braz não gostou, né, do que disse o Landim, e a gente já vem acompanhando, vem virando até uma novela, né? Um fala aqui, outro fala lá, aí vaza uma mensagem do Landim num grupo de apoiadores, falando sobre o Gabigol. Você tem alguma informação sobre essa briga aí entre Braz e Landim e o caso Gabigol, né? A gente aguardando também mais atualizações, Mauro César. Eu não diria que tem uma briga entre Braz e Landim. Duvido que eles briguem. Na verdade, essa informação a gente trouxe no ano passado, né? Em outubro eu trouxe a informação que o Departamento de Futebol, então é o Marcos Braz, claro, né? Negociava a renovação de contrato com o Gabriel por 4 anos. Seria então esse ano que ele ainda tem contrato mais 4, com aumento de salário, luvas e tudo que teria direito, né? Mesmo em péssima fase e sendo um reserva já naquele momento, barrado pelo Vitor Pereira na final carioca no primeiro jogo, barrado pelo Sampaoli e barrado pelo Tite. No caso, nem barrado. O Tite já encontrou o Gabriel na reserva e o manteve ali ao assumir o comando da equipe no ano passado. A repercussão foi péssima e depois, em novembro, eu trouxe a informação que o presidente do Flamengo não iria assinar, concordar com essa renovação de contrato. Esse assunto ficou em banho-maria, agora voltou, porque no domingo o Landim deu uma entrevista na CBN e esse assunto foi abordado e depois vazou aí uma mensagem de WhatsApp na qual ele diz que vai tratar o Gabriel mais ou menos como foi o caso do Everton Ribeiro. Final de contrato, faz uma proposta, o jogador aceita ou não aceita. Bem, fala um tanto em profissionalismo, eu acho que é assim que funciona o profissionalismo, não? Você tem um jogador de futebol, desse jogador chegando no final de contrato, o clube faz uma proposta. O camarada aceita ou não aceita, ou ele apresenta uma contraproposta. Se houver acordo, o jogador continua no clube. Se não existir acordo, o jogador pode jogar em outro clube. Ponto. É isso. Então, se o Gabriel pedir o CT do Flamengo, tem que dar para ele. Se ele pedir o salário, sei lá, o salário do Oscar lá na China, que é um dos maiores do mundo, o Flamengo tem que se virar e pagar para ele. O Flamengo tem que fazer tudo que o Gabriel quiser. Não importa se ele está jogando bem, não importa se ele está punido, não importa nada. Não é assim que funciona. Isso não combina com o discurso dos que pedem profissionalismo. Querer profissionalismo, então, relação profissional é assim. Quando o profissional vai bem, em qualquer área, ele tem... Qualquer empresa, o cara trabalha bem, se destaca, se ele não for sacaneado pelo chefe, ele vai ser promovido, ele vai ganhar um aumento. Esse cara é muito bom, né? É um dos melhores que a gente tem aqui, vai ser promovido. Vai crescer. Veja o caso do Raul aqui. O Raul está com uma ascensão meteórica. Nem fala. A competência do Raul. Vocês vão ver em breve as novas vestimentas do Raul. A elegância do Raul. Está crescendo na corporação, né? Não para de crescer. Uma coisa impressionante. Impressionante. Né? É um fenômeno. Então, assim, se o cara está indo bem, ele vai ganhar mais. Se o cara está indo mal, ele... Digo que ele vai ser demitido, mas ele não vai, né, ter uma... Por que você pede um aumento se você está trabalhando mal? Ô, chefe, preciso ganhar mais aqui. Pô, seu trabalho está péssimo, você não está fazendo nada direito. Pô, volta a trabalhar bem para tentar justificar um aumento para você. É assim que funciona, gente. No futebol não é diferente. O cara vai renovar um contrato. Eu sempre cito o caso do Bruno Henrique.
porque é um bom paralelo. Os dois chegaram quase que juntos ao Flamengo, o Gabriel emprestado na época, né? O Bruno Henrique jogou tanto em 2019 que ao final do ano o Flamengo fez um novo contrato, colocou o Bruno num patamar dos maiores salários, junto com a Arrascaeta, Gabigol e outros ali e tal, os maiores salários do clube, né? E aumentou a multa, evidentemente, prorrogou o contrato dele, que só terminou agora do ano passado, quando foi renovado. Então, assim, se o cara vai bem, se o Gabriel estivesse comendo a bola, ninguém discutiria isso, gente. O Flamengo ia chegar num acordo com ele, pagar um belíssimo salário, já paga, né? Pagaria até mais, e continuariam todos felizes. Sim. Mas o cara não está jogando bem. E agora ele está suspenso. A informação, na verdade, quem trouxe primeiro foi o Eric Faria, lá no Sport TV, né? Dizendo que pegou mal no departamento de futebol essa declaração, mesmo tendo sido um WhatsApp, né? E mais um pouquinho ali do que ele falou na CBN, do Landim. Eu penso o seguinte, gente, se o departamento de futebol não gostou, azar do departamento de futebol. Porque eu poderia fazer aqui, eu já fiz e faço várias críticas ao Landim em determinadas situações, em posições que ele toma. Mas se ele autorizou a renovar o contrato naquelas bases com o Gabriel em péssima fase, ele errou. E se ele depois voltou atrás, e voltou atrás sim, porque foi pressionado por parte da torcida que começou a espernear, que tem os gabizetes que querem que o Gabriel tenha tudo, né? E temos outros que são Flamengo, antes de torcer pelo Gabriel. E esses que são Flamengo primeiro, eles falam, peraí, não, o jogador não está jogando bem, que história é essa? Não é assim também. Então se divide a torcida. Não sei qual o percentual para que lado, mas é uma clara divisão. E houve pressões dentro do clube. Inclusive teve gente da diretoria que falou, olha, se renovar assim eu estou fora, isso é um absurdo. O Landim foi pressionado sim. E aí, não sei se pelas pressões, ou se ele caiu em si, ou se ele caiu em si pelas pressões, ou se ele não caiu em si, mas por causa das pressões, de uma forma ou de outra, ele voltou atrás. Na minha opinião, isso é uma correção de um erro. Se ele, de fato, deu ok para o departamento de futebol renovar e depois voltou atrás, ele errou e depois corrigiu. Se ele deu a palavra dele, o problema dele é com o Marcos Braz. Eles que sim, a palavra deles, eles é que se virem. O interesse tem que ser do clube. Cabe ao presidente defender os interesses do clube. E nesse momento, renovar um contrato do Gabriel da maneira que estava sendo desenhado no passado seria algo totalmente injustificável. Ele é que tem que voltar a jogar bem, ele que tem que voltar a entregar. E não ficar flertando com o Corinthians lá no Podpah, com a torcida do Corinthians, mandando beijo pro técnico do São Paulo depois de perder um jogo decisivo no Maracanã, e depois reafirmar que faria tudo novamente, quando foi finalmente perder o título aqui no Morumbi, o São Paulo com um time muito inferior ao dele. Né? E aí tem, mas se ele foi embora, o Flamengo perdeu o Gabriel. Eu vou repetir a pergunta que eu já fiz aqui, se o Gabriel perdeu o Flamengo. Quem era o Gabriel antes do Flamengo? Era uma promessa do Santos que foi para a Europa e não deu em nada. Quem colocou o Jorge Jesus para potencializar seu futebol foi o Flamengo. Quem colocou ao lado dele Arrascaeta, Bruno Henrique, Felipe Luiz, Rafinha, Rodrigo Caio, Diego Ribas, aqueles caras todos que jogaram com ele em 2019? Foi o Flamengo. Quem colocou ele com o Pedro para fazer uma grande dupla campeã da Libertadores 2022, quando ele jogou muito bem e fez o gol do título e o Pedro foi artilheiro? Foi o Flamengo. Ele pode jogar onde ele quiser. Ele pode ir para o Corinthians. Tudo bem, ele pode ir para o Corinthians. O que vai acontecer? Vai ter uma grande festa quando ele chegar. Agora, jogou bem? Da palma, né? Jogou mal, a torcida vai reclamar, porque ele vai ter que conquistar essa torcida. Então, ele tem que reconquistar o espaço dele no Flamengo. É muito claro isso, gente. E isso, na minha opinião, é ver as coisas de forma profissional. O que eu vejo é uma grande contradição do clamor por profissionalismo no futebol do Flamengo, que muitas vezes vem acompanhado da hashtag Fora Marcos Braz, e agora, não, mas o futebol, o departamento de futebol é encabeçado pelo Marcos Braz, não gostou. Azar do departamento de futebol, que ia fazendo uma renovação maluca, não tem sentido. Tem o menor cabimento. E agora o cara está punido, gente. Ele está suspenso. Essa discussão nem faz sentido. Primeiro tem que resolver a vida dele lá no Tribunal Arbitral do Esporte, ver se ele consegue eliminar essa punição para poder voltar a jogar. Nesse momento, ele está punido, só pode voltar a jogar daqui a aproximadamente um ano. Um ano. E aí o contrato dele pode ser prorrogado. E a informação que eu obtive, e falei acho que isso aqui na terça-feira, vou reafirmar, foi que se de fato não tiver efeito suspensivo e ele não conseguir se livrar da punição, o Flamengo deve suspender o seu contrato, que pode ser prorrogado ao final, e aí ele para até de receber, porque, para quem não sabe, o Gabriel não está proibido de jogar futebol, ele está proibido de exercer qualquer atividade de jogador profissional. Isso significa que ele não pode ir ao CT do Flamengo treinar. Ele pode ir lá tomar cafezinho, bater papo com a moça do café, com os demais jogadores do elenco, pode até almoçar com eles, pode fazer o que ele quiser. Agora, botar o fardamento para treinar, ele não pode. Ele não pode.
Se ele vai lá e treina e aparece uma foto dele treinando, ele pode se complicar mais ainda. Ele pode treinar em outro lugar, numa academia, na praia, no centro de treinamento do Zico, ele pode treinar. É um atleta mantendo a forma. Mas no clube que o tem sob contrato, caracterizando o exercício do trabalho de um jogador profissional, ele não pode. Então, isso significa que, gente, é uma punição muito severa, muito dura. Ele se meteu num problema monstruoso, a troco de nada. E é isso que tem que ser discutido. Porque, nesse momento, ele prejudica o Flamengo. Agora mesmo, durante o jogo contra o Milionários, saiu o Pedro, em dado momento, por opção do Tite, ou porque estava desgastado, a altitude, sinceramente, não sei o motivo. Mas saiu. Quem entraria? Seria ele. E por que ele não entrou? Porque ele está suspenso. Aí o Bruno Henrique foi improvisado ali de centroavante. Aí o torcedor, ele improvisou o Bruno Henrique, ele não deu de centroavante. A culpa não é do Tite. O Tite, ou foi o Tite que falou para ele? O Tite nem estava no Flamengo para falar, não faça xixi no vidrinho. Né? Nem estava no Flamengo. Isso foi ainda no tempo do Vitor Pereira. Foi na véspera da final do Carioca do ano passado. Então, é isso. Eu acho até que ele não pode... ele não pode nem comemorar o título do Carioca domingo. O Flamengo confirmando a conquista. Acho que, se não estou enganado, não pode, que seria, né? A mesma coisa, ele entrar em campo ali com os amigos, que ele participou da campanha. É uma punição muito severa. Ele arrumou um problema assim que eu nunca vou entender. Por que o cara faz um negócio desse? Mauro, me permita, o que o Mauro falou está perfeito. Eu só queria crescer e corrigir o que eu tenho dito esses últimos dias aqui. Eu recebi informações, passei ontem ao telefone falando com muita gente e foi muito bom para esclarecer algumas coisas. Eu disse aqui várias vezes que a punição pode ser aumentada. Não, a punição não pode ser aumentada no Tribunal Internacional. Ela pode ser mantida. Tenho 2 anos, assina embaixo e vai ter que cumprir, ponto. Ela pode ser reduzida, talvez. Ela pode ser transformada numa duríssima advertência, talvez. Ela pode provocar uma absolvição, muito improvável. Esse é o cenário de hoje e atualizado. Né? O Flamengo exerceu uma estratégia extremamente importante, porque o Gabigol foi punido pelo tribunal que analisa o doping. O Flamengo poderia ter recorrido. Então, e se toma chumbo no pleno, né? O Flamengo foi logo no pleno, tomou uma pancada no pleno. Ele tem direito a mais um recurso. O próximo passo, em vez de entender como próximo recurso o Tribunal Brasileiro, sim, porque se toma chumbo no Tribunal Brasileiro, não chega no Tribunal Internacional, liquida ali. O Flamengo usou uma estratégia de defesa inteligente, porque o próximo passo é o Tribunal Internacional, que pode acontecer isso que eu falei aqui. E aí a gente falou muito sobre isso, e eu cheguei a uma conclusão. Primeiro que o nosso queridíssimo Gabigol não estava dopado. Aquela informação de que ele urinou 6 horas depois e cumpriu todo o procedimento na frente dos oficiais lá. Tem que ficar de frente, olhando, tudo certo. Ele cumpriu todo esse protocolo, essa cartilha. Mas ele deu 6 horas depois. E para muita gente, até que tudo ficasse esclarecido, teve mesmo essa informação. Mas sabe o que acontece? Passa um certo tempo, se o cara tem uma substância no corpo, depois de um certo tempo, ela desaparece, pronto, escapou. Aí é fraude, está detectada a fraude. Qual é a substância? Eles chamam de GK, que é essa substância que às vezes pode fazer com que o cara escape. Agora já há um procedimento de exame que esse exame detecta até 24 horas. Então, se o Gabigol tivesse desaparecido um dia e aparecido no dia seguinte, poderia criar essa imagem. Está vendo? 24 horas depois, mesmo que tivesse, não conseguimos pegar nada. Não, ele demorou 6 horas para ceder a urina. Por exemplo, os oficiais, 9 da manhã, ele foi urinar corretamente lá, às 3 da tarde. Então, se tivesse alguma coisa, teriam detectado uma substância proibida no corpo do Gabigol. Então, parece que está muito claro, isso vai ser mostrado lá no tribunal na Suíça, que ele não estava dopado.
Ele não cumpriu as regras. E as pessoas percebem, o Vampeta falou várias vezes aqui, que o oficial do controle antidoping pega no campo. Pega no campo e leva direto, não deixa nem trocar a camisa. Sim. Leva direto lá para a salinha e pau. Tem que ter, o que determina o regulamento? Contato visual permanente a partir que o atleta é comunicado. Olha, o doping é seu. Vamos pro doping. Tem que estar, ele pode até parar rapidamente numa entrevista, não tem nenhum problema. Do lado dele vai ter o oficial do doping. Por que isso? Está explicado, tudo escrito no controle, na cartilha. Por que isso? Porque alguém lá do amigo dele fala, você está com muita sede, você quer tomar esse refrigerante aqui? O oficial diz, não pode. Deixa ele primeiro fazer o exame, depois ele bebe. Protegendo até mesmo o atleta. Né? Então, esse é o cenário todo. E aí eu cheguei a uma conclusão, que o Gabigol não é possível, por mais marrento que ele seja. Ele deve estar muito arrependido. Porque a canseira que ele pretendeu dar nos caras, alguns dizem que foi uma esnobada, está saindo muito caro para ele e para o Flamengo. Seguimos no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, vai deixando o seu like, estamos falando do Flamengo, porque o caso Gabigol continua aí agitando os bastidores. Flávio e Bruno, a gente falando agora que o julgamento que deveria acontecer em 2 semanas vai levar um prazo maior do que 2 semanas. A defesa do Gabigol vai apresentar a prova principal, a sua defesa principal aí nos próximos dias. O Flamengo aguardando essa situação. No meio disso tudo, uma renovação do contrato do atleta que termina no final desse ano também está em jogo, né? E a gente aqui passando as últimas informações desse caso Gabigol. Flávio Prado. Bom, não mudou nada, né? Tudo continua como estava antes. Ele é só uma questão de tempo, de fazer o tempo passar, tá tudo parado. Ele não está jogando, ele não está treinando, ele está esperando esse recurso ser julgado. Ele arrumou para a cabeça dele, Pedro. Arrumou e agora está seguindo as consequências. Acho que isso vai valer muito também para outros que pensem da mesma forma, pensarem 2 vezes, né? Antes de querer criar uma situação que foge da regra do jogo. Só isso. É só fugir da regra. Ele não precisa ser melhor que ninguém, nem pior que ninguém. Eles têm que cumprir aquilo que está determinado e ele não cumpriu. Ele passou por cima de todos os protocolos. O protocolo é exagerado, não vou discutir isso. Tem um protocolo, o protocolo tem que ser seguido. E ele não seguiu. Então, não tem o que reclamar. Está tudo dentro do que se imaginava, Pedro. Gabigol, Bruno Prado. É difícil agora renovar contrato, discutir isso. Tem que ver o que vai acontecer. O Flamengo vai estar tentando efeito suspensivo, enfim. Se não conseguir, é bem normal que suspenda o contrato, porque o jogador não vai poder trabalhar no clube por uma questão dele, não por uma lesão ou por alguma coisa assim, por ele não ter seguido um procedimento. Então, hoje é muito difícil pensar em renovação de contrato, né? Se ele estiver jogando normalmente, se daqui a pouco ele conseguir voltar a jogar, um efeito suspensivo, jogar bem, ou no recurso ter a pena diminuída, ser absolvido, enfim, não sei, que ele volte a jogar em breve, aí é uma outra situação. E mesmo quando ele estava jogando, antes desse caso, que só deixa a situação mais difícil, o que eu falei aqui, eu até faria uma proposta de renovação a ele. Acho que é um bom atacante, um cara ainda jovem, ainda um cara que pode jogar futebol em alto nível e super identificado com o clube, mas não nos valores de uma super estrela, que ele já foi no Flamengo e é um ídolo, está na história do Flamengo, independente do que for acontecer daqui para frente. Mas hoje ele é um jogador que tem sido reserva nos últimos meses, porque o desempenho dele não estava bom. Se ele voltar a jogar, ele pode jogar bem, recuperar o seu espaço, é uma outra situação, mas hoje, mesmo antes dessa suspensão, não faria sentido assim uma proposta de um tempo de contrato longo com um salário milionário. Isso aí já não faria sentido. Estamos de volta pela Rádio Jovem Pan em todas as plataformas. Você que nos acompanha no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, deixa o seu like. Falando aqui de Flamengo e Nova Iguaçu, De La Cruz está de volta, recuperado aí do quadro febril e também da virose, que o tirou da partida da Libertadores, e o Varela também não preocupa, o lateral direito deve ir para o jogo. Mauro César, o que esperar dessa decisão? Que o Flamengo, né, já venceu por 3-0, tem aí uma grande vantagem para defender neste domingo, Mauro. Depois da atuação ruim lá na Colômbia, acho que a expectativa é que faça um bom jogo, né? E o Tite já deixou claro que vai jogar com aquele que ele vê hoje como time titular.
a não ser que ele tenha algum desfalque. Mas acho que ele deveria pensar já no combo do jogo de domingo e o jogo de quarta contra o Palestino, que foi em casa ontem, atropelado pelo Bolívar, né? Goleado. E acho que é uma oportunidade de fazer 2 boas vitórias. Uma para confirmar o título estadual e depois, na Libertadores, vencer em casa um adversário que demonstra ser o mais fraco do grupo, inegavelmente. E quem sabe uma goleada e tudo, alguma coisa. Mostrar força, agradar um pouco o torcedor, né? Que está de saco cheio, né? Depois do ano passado, eliminado pelo Olímpia, empatou com o Nublense, perdeu para o Alcas, aí começa jogando mal lá na Colômbia. Não que seja um absurdo empatar com o Milionários, mas o time jogou mal, jogou muito mal. Jogou muito aquém do que deveria ter apresentado. E acho que aí na quarta-feira em casa tem uma possibilidade muito grande também. Acho que ele deveria pensar no combo dos 2 jogos. E priorizar até o jogo de quarta-feira. Domingo é quase que uma formalidade, né? Se conseguir perder por 3-0 pro Nova Iguaçu, eu acho que o Tite tem que, sei lá, fazer outra coisa da vida, os jogadores têm todos se aposentar. Né? Não tem condição, gente, pelo amor de Deus, né? Não dá, não tem o menor cabimento. Pode perder o jogo é uma coisa, perder 3-0 não tem sentido, não tem sentido. Teria que ser um salto alto jamais visto na história do futebol. De La Cruz está de volta, Flávio, e o Flamengo tem o Nova Iguaçu, né, neste domingo, uma vantagem em 3 gols considerável. É o jogo do título, né? O jogo da festa do Flamengo, do Campeonato Carioca, Flávio. Pode já... Não devia ter esse jogo, bem da verdade, né? É uma perda de tempo. Mas vai render uma grana, vai ter uma série de situações que eles vão aproveitar e tal. É uma perda de tempo total, né? Não tem o menor sentido. O jogo mais que resolvido... Quando já sobrou Nova Iguaçu e Flamengo, já estava na cara. A dúvida é se o Nova Iguaçu consegue fazer gol, não consegue fazer gol. Mas está mais que resolvido. Decisão que não tem decisão, né? É uma decisão sem decisão. É isso. Tite não pretendia usar a final para poupar jogadores, mas o técnico talvez terá que reavaliar essa questão após alegar que 9 atletas tiveram algum problema antes do empate contra o Milionários. Na partida pela Libertadores, o técnico mudou 4 peças e colocou Davi Luiz, Vinha, Igor Jesus e Bruno Henrique nas vagas de Léo Pereira, Ayrton Lucas, De La Cruz e Luiz Araújo. Bruno Prado, neste domingo, Nova Iguaçu e Flamengo. Tá, claro, obviamente decidido. Se o cara tiver, sei lá, com uma dor no dedo, tira, não tem. O jogo tá mais do que decidido, é um amistoso, né? Então, não tem que forçar ninguém. Se tiver qualquer mínimo problema, deixa fora. Agora, de fato, vai começar para valer uma temporada com o Libertadores, tem jogo já no meio de semana, Brasileiro já no outro final de semana. Então, não vale... Qualquer jogador que tiver com o mínimo problema, deixa de fora. Coloca... Tem o jogo, então você tem que colocar um time em campo, mas qualquer mínimo problema aí, não tem que pensar em forçar ninguém, não. O jogo já está mais do que resolvido.